Olá pessoal, hoje nós vamos conversar então sobre a nossa aula síncrona 2, que aconteceria e não pôde acontecer de forma síncrona devido a questões aí do clima, tá? Como eu comentei na mensagem, ocorreram algumas tempestades aqui na semana passada na região aqui onde eu moro e até agora nós estamos ainda com problema de falta de luz e consequentemente de problemas também de internet. Então, achei por bem, né, mediante esses problemas, né, achei por bem nós não fazermos a aula síncrona, porque provavelmente a probabilidade de ocorrer algum problema que era grande, tá? E né, todo mundo teria que parar o que está fazendo para às 19h30 entrar na aula e não tinha garantia então que eu conseguiria realmente passar para vocês, né, naquele tempo previsto da aula o material, tá? Então, para evitar que vocês ficassem empregando tempo numa coisa que talvez não fosse certa, né, que ocorreria, eu achei por bem disponibilizar então de uma maneira gravada a nossa aula que seria assíncrona. Bom, o que nós vamos tratar na aula? Nós vamos tratar questões relacionadas ao conteúdo da semana 4, questões relacionadas ao trabalho em grupo, o trabalho 1 e o 2, e também questões relacionadas à atividade avaliação individual 2, tá? Atividade avaliativa individual 2. Com relação à avaliação, pessoal, muitos tiveram dúvidas, né? O pessoal comentando, disse que não sabia o que fazer, disse que não sabia nada, disse que não estava entendendo o que estava acontecendo. O que está acontecendo, na verdade, para aqueles que não sabiam o que era para fazer ainda, é que provavelmente ou não assistiram a aula síncrona 1, a primeira aula síncrona, ou assistiram e esqueceram, não revisitaram lá, tá? Mas vamos relembrar então o que foi dito na aula 1. Peguei esses slides, copiei os slides da aula 1. Então aqui os mesmos slides, tirei alguma coisa, né, que já aconteceu, tá? Sobre as avaliações, mas os slides que estão aqui, que eu vou explicar, são os mesmos que estão na primeira aula, tá? Então, na verdade, para o pessoal que estava super perdido, não sabia nada, não estava entendendo nada, que está tudo complicado e bagunçado, na verdade já está né, desde o primeiro dia muito bem delimitado, né, o que é para fazer, tá? Provavelmente o Moodle está com problema também, tá? Ele não está com uma em alguns horários ele está apresentando problema, tá? Então eu não consegui inserir ainda as instruções, né, do trabalho todo detalhado e tal, tá? Mas assim que voltar, essas instruções não estão lá. Mas o que é para fazer a gente já conversou na primeira aula, tá? Bom, com relação às atividades avaliativas individuais, né, só para constar que a gente tem a atividade avaliativa individual 2 ainda, tá? E temos as duas atividades avaliativas em grupo. A atividade avaliativa individual 2, como nós já tínhamos combinado, vai ser o questionário, 10 questões, e vai ser disponibilizado agora na semana 5. O conteúdo é o que a gente vai estar vendo agora na semana 4 e vai ver na semana 5, e vai finalizar esse questionário então no dia 21 de abril. A atividade avaliativa em grupo, pessoal, de novo, estou copiando e colando aqui o que estava lá na primeira aula, tá? Então, o projeto Atividade Avaliativa em Grupo, né, da mesma maneira que nós fizemos lá em programação, como eu já tinha conversado na aula, frisando bem, como eu já tinha conversado na primeira aula, é um projeto prático, né, no contexto da análise espacial, utilizando então o Postgres e o PostGIS. Tá? Então, a ideia é demonstrar a aplicação de conceitos e de ferramentas abordados ao longo do curso, tá? E algum problema real, né, na área do geoprocessamento que vocês tenham, seja do TCC de vocês, seja no trabalho, né, ou um problema que vocês estão elaborando, vão elaborar e vão desenvolver, tá? Então, nós vamos fazer aqui o projeto do banco de dados espacial, a implementação do banco de dados, tanto faz um projeto do banco de dados, né? Pode ser uma coisa bem simples, a gente não tratou especificamente sobre o projeto lá nos primeiros capítulos, né? A gente não teve um capítulo sobre o projeto de banco de dados em si, né? Mas
expliquei, né, lá no capítulo 2 o que é um projeto de banco de dados, fiz todo o projeto prático ali. Na verdade, o capítulo 2 ele é uma aplicação prática. E teve aluno que colocou no fórum, porque eu não estou entendendo nada, não sei o que é isso, não sei para que serve isso, onde eu vou aplicar isso, não é uma coisa prática. Bom, se tem alguma coisa mais prática do que o exemplo prático de banco de dados reais, do censo do IBGE, né, começando lá de uma maneira simplificada para que a gente comece a entender como funciona, como está lá no capítulo 2. Né, tem um projeto desenvolvido lá, várias etapas. E muitas vezes no nosso dia a dia a gente não vai tratar o projeto no nível de profundidade maior do que o que foi abordado aqui, no capítulo 2. É claro que se eu for realmente produzir um banco de dados, né, num contexto empresarial, num contexto mais aprofundado, digamos assim, posso melhorar bastante essa documentação, adicionar algumas etapas, tá? Mas o nível básico aí para desenvolver como usuário, né, acredito que não vai fugir muito disso, tá? Então, se a pessoa não conseguiu entender que aquilo ali, se não viu a utilidade prática no exemplo prático de banco de dados, eu não tenho muito como argumentar, né, porque eu só posso dizer isso, é um exemplo prático, um exemplo do dia a dia, né, e seria isso, tá? Então a gente viu ali como fazer o projeto do banco de dados, o que é um projeto de banco de dados, né? De uma maneira resumida. Lembrando que nós só temos 30 horas aqui na disciplina, né? Então fica complicado de aprofundar mais, tá? Mas o objetivo realmente era, a pessoa nunca viu banco de dados, então gostaria de mostrar para ela o que seria um projeto, né? De banco de dados do início ao fim ali, né? De uma maneira bem sintetizada, tá? Então vimos o projeto, depois tem a parte da implementação, né? Tem o projeto físico ali, os códigos para criar as tabelas, o banco de dados. Depois, trabalhamos ali com a inserção de dados, tá? E no caso do nosso capítulo 2, também fizemos análise, mas não análise espaciais, né? A gente trabalhou só com análise de dados ali, sem a componente espacial. Então, no projeto que nós vamos desenvolver, nós vamos trabalhar, então, com o projeto do banco de dados, né? Então, fazer um projeto simples, mais ou menos como o que eu apresentei, uma coisa até mais simples, talvez, não tem problema. Implementar ele, né, o banco de dados, né, fazer ali os códigos para gerar o banco de dados, para criar as tabelas e tudo mais. Inserir dados nesse banco de dados e fazer, né, trabalhar principalmente com análises espaciais. Tu pode trabalhar com análises não espaciais também, com os dados alfanuméricos lá no trabalho, com certeza, pode, tá? Mas o foco, né, precisa ter algumas análises espaciais, tá? Então, usando a linguagem SQL, tá? E a variação, né, da SQL, da Special SQL, que não é uma linguagem diferente, na verdade, né? São alguns operadores espaciais dentro da linguagem SQL, tá? Então, o trabalho, basicamente, o que eu já tinha falado na primeira aula, reforçando de novo, é basicamente isso, tá? Projetar o banco de dados, implementar ele no Postgres, no PostGIS. Se alguém tem já experiência de trabalhar com outro banco de dados, pode trabalhar com outro banco de dados também, não tem problema, né? Desde que ele tenha o suporte espacial que tem o PostGIS, que vai ser meio difícil, tá? E aí trabalhar então as análises espaciais. A primeira etapa, então, como nós vimos lá novamente, reforçando no primeiro dia de aula, especificação do tema, justificativa, objetivos e definição de dados. A única coisa que mudou aqui com relação ao slide da primeira aula é que aqui tinha outra data, né? Aí a gente adiou por uns dias, muitos alunos vieram falar que estavam com problema né? Agora começaram 2 disciplinas, né? Então realmente ficou complicado, né? Tem bastante conteúdo, né? Tanto numa quanto na outra. E a questão do EAD também, né? Eu sou aluno de curso EAD. Então eu posso falar bem para vocês que eu sei como é. É difícil, né? Então a gente adiou aqui em uma semana, então até dia 14 para terminar a primeira parte, tá? E a segunda parte, implementação do banco de dados, análise dos dados e apresentação dos resultados, até o dia 30 do 4. As aulas acabam no dia 28 de abril, tá? Mas pode entregar até o dia 30 no máximo, não vou poder prorrogar por aquilo que a gente já tinha conversado na aula, lá no final em programação, porque é todo um ecossistema, né, de pessoas trabalhando e os tutores eles precisam corrigir, né? A gente precisa fazer toda uma questão administrativa para começar depois as outras disciplinas,
tá? Então, infelizmente, a gente não vai poder, né, adiar mais do que do dia 30, até porque dia 7 de maio já tem que estar fechado com todas as notas, tá? Depois a gente tem a parte da recuperação. Bom, então na etapa 1, como eu já tinha falado na primeira aula, especificar o tema, justificar a escolha, definir os objetivos e determinar os dados a serem utilizados. Pode, o pessoal comentei na primeira aula também, pode ser o mesmo trabalho lá, dependendo do que vocês estão fazendo, né? Ou melhor, dependendo do que vocês fizeram lá em programação, poderia ter seu trabalho, uma complementação, digamos assim, do trabalho, o mesmo problema, os mesmos dados, mas agora abordados de um ponto de vista de uma tecnologia um pouco diferente, né? Então a gente vai se preocupar em armazenar os dados, né, de uma maneira mais consistente, e para isso a gente acaba utilizando o banco de dados, tá? Vocês viram lá no capítulo 3, tem algumas coisas que coloquei ali, né, sobre quando utilizar banco de dados, quando utilizar o Python, por exemplo, quando utilizar SIG, né? Não existe uma regra, né, mas sim situações que vão melhor se adequar a uma tecnologia ou outra. Então isso aqui estava lá desde o primeiro dia de aula, vocês já poderiam estar desenvolvendo, tá? Etapa 2, né, então, como a gente está conversando, a implementação do banco de dados, então, tá? Vai implementar então, o projeto do banco de dados de uma maneira simples, executar, vai implementar o banco, inserir os dados e executar as análises, tudo dentro do banco de dados, né? Vai avaliar os resultados e vai ter lá as conclusões ou considerações finais e vai documentar o processo exatamente da mesma maneira que vocês fizeram lá em programação, tá? E nós teremos então o vídeo, tá, da apresentação final. Tá? Então, da mesma maneira que a gente fez, pode ser um do grupo apresenta, tá? Não tem problema, não tem como a gente saber se todo mundo fez ou não tem como exigir esse tipo de coisa, tá? O importante é que o grupo tenha o trabalho, que apresente, tá? E entregue até a data especificada. Se não conseguiu entregar até o dia 30, então entrega depois, né? Naquele período ali, vai ter mais uns dias no período de recuperação, tá? Mas, pessoal, de novo, reforçando, isso aqui está desde o primeiro dia de aula, tá? Desde a primeira aula síncrona, desde a primeira segunda-feira de aula. O nosso curso começou numa sexta, na segunda-feira tivemos a aula síncrona e já tinha então essas definições, tá? Bom, pessoal, o cronograma do componente, só reforçando aqui, tá? Nós estamos aqui na atividade avaliativa em grupo, então, né? Que foi adiada do dia 7 para o dia 14 de abril, então é nesse domingo agora, tá? Nesse próximo domingo, até as 23h59. Nossa semana 4 começou no dia 6, né? Então tinha algumas informações ali no dia 6 e ao longo do no dia 8, na verdade, complementamos ali então, tá? Então tivemos esse problema de energia aqui, né? Tempestade, queda de energia, internet, foi bem complicado assim, tá? Então, mas eu expliquei ali nas mensagens, né? E infelizmente a gente não pode alterar o cronograma justamente porque teria que alterar o cronograma de todo o curso, tá? Bom, mas então, nessa semana então agora estamos aqui, né, trabalhando com o PostGIS, introdução a Special SQL, vemos algumas operações, né, geométricas básicas. Depois, na nossa semana 5, penúltima semana, vamos ver operações básicas em geometrias individuais. Tá, eu tive que mudar bastante coisa também aqui na seção 4. Tive que refazer, na verdade, todo o capítulo 4. Tinha muita gente com muita dificuldade, muitas dúvidas. E acabou que eu, né, achei por bem mudar aqui a nossa tecnologia para ficar uma coisa mais visual. Tá, lá no capítulo 2 a gente trabalhou com Python, o que não foi ruim, porque a gente precisava de muita coisa. Numa semana só, realmente tinha que fazer uma revisão da SQL, da linguagem SQL, o que é um banco de dados, como implementa e quais são os principais operadores ali, as operações da SQL. Tá? Isso era muito importante, não teria como chegar aqui sem estar com isso bem documentado, pelo menos, né? Sei que nem todo mundo conseguiu aprender tudo e se debruçar sobre isso, né? Mas o importante é estar documentado, vocês têm uma fonte ali de informação quando precisar, tá? Bom, as operações então básicas de geometrias individuais começamos na sexta-feira, dia 13, né? Então 19 encerramos, e aí
nós temos a atividade avaliativa individual 2, tá? Até o dia 21. Então ficou dividido assim, né? Até dia 14 a postar a atividade avaliativa em grupo 1. Até o dia 21 realizar o questionário, né? Que vai abrir no dia 13 e vai ficar disponibilizado então até o domingo, dia 21 às 23h59. E aí depois, né, até o dia 28 aqui, a atividade avaliativa em grupo 2, tá? Então, finalizamos aqui o estudo das operações básicas. Vamos para o relacionamento espacial. Então, a gente vai estudar os relacionamentos espaciais, tá? Essa parte, a partir do capítulo 4, não é tão direto quanto lá a gente estudou em programação, tá? Em programação eu tentei deixar o mais automatizado possível para você não precisar instalar nada, para não ter nenhum problema, e agora, a partir de agora não dá mais, tá? A partir do momento que a gente quer trabalhar no PostGIS de uma maneira um pouco mais inicial, e entendendo o processo, e uma maneira mais palpável, digamos assim, eu preciso sair do Python e trabalhar no caso, no PGAdmin 4, que é o que a gente vai estar utilizando no capítulo 4, tá? E depois eu vou falar sobre isso, tá? Um pouco, mas por enquanto estou só explicando aqui nosso cronograma. Finalizando lá, pessoal, então nossa semana 6, dia 26 de abril, o nosso trabalho, atividade avaliativa em grupo 2, tá aqui dia 28, né? Na verdade eu não alterei, tá? É até dia 30, tá? Opa. Nossa atividade em grupo 2, aqui, a nossa programação original era de dia 28, mas como a gente atrasou um pouco algumas coisas, eu achei por bem então deixar até o dia 30 aqui, tá? Mas tá ali, eu mandei uma mensagem, né? Tinha mandado uma mensagem anterior com essa programação. Então aqui não é dia 28, dia 28 é a data original, tá? Aqui é dia 30, então pode enviar até dia 30 de abril. Depois eu vou enviar outra mensagem para reforçar isso, tá? Então a atividade avaliativa em grupo 2 é até dia 30 de abril, tá? E caso alguém precise usar o período de recuperação para fazer, até no máximo dia 7 de maio. Então nós não tivemos, né, a nossa aula síncrona, que eu estou conversando com vocês agora, tá? E nossa próxima aula síncrona seria, né, vai ser, se tudo der certo, dia 23 de abril, e abordando ali relacionamentos espaciais e um pouco também do conteúdo da semana 5, tá? Relacionamentos espaciais, lembrando, é o conteúdo da semana 6. Aqui, ó, eu coloquei o slide na ordem errada. Tá aqui dia 30 do 4, então, tá, pessoal? Guardem esse slide aqui, dia 30 do 4 é o trabalho final. Bom, o conteúdo das unidades, então nós vimos basicamente a unidade 1, né, fundamentos de banco de dados. Depois a unidade 2, introdução a SQL, que foi um capítulo bem denso, tinha bastante coisa, tá? Não espero que vocês tenham, né, saibam tudo de SQL, mas pelo menos ali, eu acredito que quem fez ali, quem conseguiu acompanhar, tem uma boa noção do que é SQL, do que ela faz, tá? No mundo que nós estamos hoje com vários bancos de dados diferentes, né, que não os relacionais, né, temos outras linguagens, mas a SQL tem se mostrado muito importante. Ela perspassou, né, esse período onde surgiram vários outros bancos de dados que talvez pudessem tomar o lugar, né, do banco de dados relacional. Por enquanto isso não aconteceu, e principalmente na área de dados espaciais, no geoprocessamento, né, continua bastante importante e acredito que vai continuar por bastante tempo, tá? A parte de bancos relacionais e com isso a SQL. Lá no capítulo 3 vimos fundamentos e práticas em bancos de dados espaciais, um capítulo teórico também. E no capítulo 4, então, trabalhando com dados espaciais, temos que instalar PostGIS, o Postgres, PostGIS, PGAdmin, um capítulo mais trabalhoso do ponto de vista, né, da TI. Aí. Aqui só a tela inicial, então, né, do nosso material. Aqui nós tínhamos, então, o nosso banco de dados, que nós trabalhamos no capítulo 2, tá? Então, como o aluno comentou lá, que não via nada de, né, para que ele vai usar isso, por que é prática, né, o que eu quero prática? E se isso não é prática, né, realmente não sei o que seria, né? No caso, aí quem tiver sugestão, né, sei lá,
prática é outra coisa, não sei. Realmente pode existir outras coisas, né, que sejam práticas e que não consegui visualizar para abordar. Podem me mandar mensagem, tá, pessoal? Foi uma pena de não ter uma aula síncrona ontem que eu ia falar sobre isso, tá? Sobre o mau uso lá dos fóruns de dúvida. O pessoal está usando o fórum de dúvida para descarregar frustrações. Isso não é legal, tá? A maneira como alguns estão usando ali não está sendo legal. O fórum não é para isso, tá? Então, se vocês têm alguma coisa com relação ao curso, converse com a administração do curso, tá? Com a coordenação. Se vocês têm alguma coisa com relação a... que nenhum aluno falou assim, esse material é muito... eu tenho que ficar lendo, não gosto de ler. Eu quero em vídeo. Bom, aí vocês têm que entrar em contato com a CAPES, porque a gente precisa fazer... A CAPES exige material em formato de texto. E a gente pode fazer um material adicional em formato de vídeo, nem sempre dá. Né? Porque esse formato de texto, né, consome bastante tempo. Né? Quem trabalha aí, quem dá aula ou quem faz material sabe. Tá? E lá no fórum, quem cuida do fórum é o tutor. Eu nem sempre vejo os fóruns, né? Como eu estou preparando os materiais, nem sempre eu vejo. Então, tentem colocar coisas da disciplina no fórum de dúvida. Tá? Se vocês tiverem uma coisa que acham que o tutor não pode resolver, não coloca no fórum, fala comigo, manda mensagem. Eu posso dizer que respondo praticamente todas as mensagens que me mandam. Tá? Uma ou outra, assim, que, como eu falei na outra aula, que às vezes eu mando mensagem para todo mundo, né? E aí, se alguém mandou uma mensagem antes de eu mandar mensagem para todo mundo, não consigo visualizar no Moodle. Isso é uma questão ali do Moodle, tá? Mas, então, tentem identificar. Ó, eu tô com um problema. Né? Quem pode resolver esse problema? Se vocês não sabem, coloquem ali no fórum de dúvida da semana, tá? Perguntem. Mas evitem descarregar coisas de frustrações aí, porque o tutor vai estar ali, ele vai estar recebendo aquilo ali, os outros alunos vão estar recebendo aquilo ali. Tá? E eles não têm nada a ver, né, com isso. Então, se tiver algum problema, né, com material e tudo mais, falem comigo. Se tiver algum problema com o curso, falem com a coordenação. E nesse caso, se vocês não gostam de ler, se gostam de vídeo e tudo mais, aí mandem, sei lá, entrem em contato com a CAPES, né, e falem que vocês querem que mude todo o sistema da UAB e tal, né, da UAB, e querem que seja diferente, né. E não estou dizendo que está errado, né? Mas então eu só estou abrindo parênteses para falar isso, tá, pessoal? Porque senão às vezes acabam, né, prejudicando a saúde mental das pessoas, no caso o tutor, sem necessidade, né? Não vai resolver nada, assim. Então tentem falar com a pessoa que possa resolver. Sei que as frustrações e as indignações normalmente são legítimas, realmente, né? Mas não adianta tu estar reclamando com a pessoa que não vai resolver, tu vai estar muitas vezes prejudicando ela, tá? Então é isso. Bom, então voltando aqui, né, se vocês, né, para essa versão do curso não vai dar, mas se vocês acham que isso aqui realmente, né, tem outros tipos de prática que seriam mais interessantes, o que vocês sentiram necessidade, mandem mensagem lá para mim, tá? O pessoal tem me mandado mensagem, assim, com algumas sugestões que realmente são bem interessantes, assim. Então, postei material, sei lá, sexta. Sábado tem uma pessoa falando, professor, não ficou bom isso, aquilo, não sei o quê. E aí é legal, ou faltou uma coisa, ou não sei o quê. Tem uma coisa repetida e tal. E é bom que daí a gente pode corrigir, né? Rapidamente. Tá, pessoal? Então, voltando aqui lá na unidade 3, foi uma unidade bastante importante, que a gente abordou várias coisas importantes, vários assuntos importantes sobre fundamentos e práticas ali do banco de dados, embora seja um capítulo teórico, ele tem coisas bem importantes. Tá? E no 4, então, né, trabalhando com dados espaciais, onde nós abordamos aí, né, uma introdução ao PGAdmin, criamos geometrias ali com WKT e WKB, né, versão binária lá, né, do WKT. Fizemos ali alguns testes de geometria, que é bastante importante, né? Quem trabalha com o ArcMap, por exemplo, ArcGIS, dependendo das versões, né? Tem muita coisa que ele faz automático, ele passa ali, até o QGIS, ele dá uma forçada ali para aceitar geometrias. Quando a gente trabalha com banco de dados, muitas vezes a gente não consegue fazer isso, a gente tem que corrigir a geometria, tem que verificar a validade da geometria. Então, rapidamente mostrei aqui como é que faz, tá? Depois, ali no item 4.4, criando e inserindo dados do tipo geometry em tabelas. Tá? Então, bem sucinto ali. E depois, por fim, salvando o código em SQL, em PostgreSQL. Tá?
E, na verdade, esse capítulo aqui era para ter a parte de... Nós trabalhamos no capítulo 2 com banco de dados espacial, com banco de dados alfanumérico, e eu criei um banco de dados já espacial, e a ideia era trabalhar nesse capítulo, mas como o pessoal estava... Muitas pessoas estavam com dificuldade, eu achei, e tem outra disciplina também e tudo mais, eu achei por bem parar por aqui e começar lá no capítulo 5, então, a trabalhar com os dados reais. Tá? No capítulo 5 nós vamos começar já a trabalhar com os dados, a gente vai abrir o QGIS e vai do QGIS exportar os dados, o shapefile para dentro do banco de dados, tá? E aí vai começar a trabalhar com o banco de dados. Lá, né, com os dados reais, esses dados do censo. Tá? Então aqui temos só né, as questões abordadas. Tá? Muito obrigado pela atenção. Essa é a primeira parte, tá, do vídeo, onde eu queria trazer para vocês um panorama geral de onde nós estávamos, né, até onde nós andamos e quanto nós precisamos andar. Tá? Abordando também essas questões aí do trabalho, da reclamação do pessoal. E agora vou finalizar esse vídeo, tá? E o próximo vídeo, então, vamos trabalhar lá dentro do PG Admin 4, tá?